nós somos alunos da FECAP, do curso de Direito, do nono período. Somos alunos do professor Aloysio Gomes, da matéria de Meio Ambiente e Cidadania, e hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a Agenda 21 Global. Meu nome é Samile e eu vou falar um pouco sobre os 6 primeiros capítulos dessa agenda. A Agenda 21 ela foi criada na Eco 92, que foi uma conferência internacional que houve aqui no Brasil em junho de 92, lá no Rio de Janeiro, e contou com a participação de 179 países que se juntaram para falar e cumprir alguns objetivos. Que o primeiro capítulo dessa agenda traz que esses objetivos são satisfazer as necessidades básicas dessas populações desses países, elevar o nível de vida dessas pessoas, proteger os ecossistemas e discutir uma melhor forma de gerenciá-los e, claramente, também a construção de um futuro mais próspero e mais seguro, tá? Essa Agenda 21 ela é dividida em 40 capítulos e esses capítulos estão dispostos em 4 seções. Cada seção tem um nome específico, sendo elas as dimensões sociais e econômicas, conservação e manejo de recursos para o desenvolvimento, o fortalecimento do papel dos grupos principais dos países mais ricos, e os meios de implementação. Como o próprio nome diz, a agenda ela deve ser aplicada de forma global, mas também de forma nacional e de forma local, porque cada país, cada estado desses países precisa ter uma Agenda 21 com objetivos mais específicos. E ela tem que ser aplicada em todas as áreas que a ação humana interfere no meio ambiente. O capítulo 2 ele vai falar sobre a intenção dos governos de criar ali uma ponte, um ponto em comum entre as áreas comercial, ambiental e de desenvolvimento, tanto no foro internacional, entre países, quanto também dentro das próprias políticas internas de cada país. E para isso a gente vai seguir 4 áreas do programa, sendo essas a promoção e o desenvolvimento sustentável do comércio, que busca trazer ali um comércio mais aberto, mais equitativo, menos discriminatório. Eu particularmente acho essa visão um pouco ilusória, porque no mundo que a gente vive hoje, a distribuição de renda é muito desigual, o monopólio está detido numa porcentagem muito pequena de pessoas. Mas é louvável que os governos, eles estejam prestando atenção nesse cenário, que eles vejam que se isso não mudar, pode trazer muitos malefícios. A segunda área que a gente tem que falar desse programa é assentar um apoio recíproco entre comércio e meio ambiente. Para isso a gente vai falar do GATT, que é o General Agreement on Tariffs and Trades, que é o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que foi estabelecido em 1947 e ele busca trazer a redução de obstáculos entre trocas de produtos entre países, com a redução, a diminuição de taxas e tarifas aduaneiras. A gente também vai ter a oferta de recursos financeiros para os países que estão em desenvolvimento, para que eles tenham a ajuda necessária para poder crescer cada vez mais e também o estímulo de políticas econômicas favoráveis ao desenvolvimento sustentável, que sejam realmente eficientes e que auxiliem na fomentação da atividade empresarial. Sobre o combate à pobreza, o terceiro capítulo vai falar que é uma responsabilidade conjunta de todos os países, mas que cada um deve fazer seus programas específicos, para que essas atividades internacionais possam ajudar as atividades nacionais e assim criar um processo de criação de um ambiente de apoio. Como objetivos, essa área possui oferecer de forma urgente a todas as pessoas uma forma de ganhar sua vida de maneira sustentável, implementar políticas e estratégias que promovam níveis adequados de financiamento e se centrem em políticas integradas de desenvolvimento humano para gerar rendimento. Também a gente vai falar sobre ter um controle maior dos recursos ali da localidade e reforçar as instituições locais. Também para desenvolver todas as áreas atingidas pela pobreza, fazer estratégias e programas de manejo sustentável e saudável para que haja a mobilização de recursos, de emprego e de geração de rendimentos também. Por fim, a gente vai criar planos de orçamento nacional e de desenvolvimento a fim de criar um núcleo de investimento específico de capital humano. E vale ressaltar que esses propósitos, obviamente, são genéricos e também um pouco utópicos, assim como os que a gente conversou no segundo capítulo, porque no mundo de hoje muita gente vive sem acesso a coisas básicas, necessidades básicas, água potável, saneamento básico, educação. Então, esses direitos já deveriam ser assegurados pelo governo.
Então, assim, viver de maneira sustentável, como traz esse capítulo 3, não é a maior preocupação das pessoas que vivem com menos de um salário mínimo por mês, com menos de $1 por dia. Eu tenho certeza que não é. Mas como a gente também falou no segundo capítulo, é muito louvável que os governos eles estejam procurando essas formas mais sustentáveis. Agora temos o capítulo 4, que vai começar a falar um pouco sobre consumo. Vamos falar sobre mudanças de padrões de consumo, focando em 3 áreas: em energia, em transporte e em resíduos. Em energia, para a gente poder procurar sempre energias mais sustentáveis, como energia solar. Em transportes também, para procurar transportes mais sustentáveis, que tenham menos emissões de carbono, como um carro elétrico, um bondinho elétrico. E esse capítulo ele vai trazer apenas 2 áreas de programa, diferentes dos outros que trazem mais, que vão ser o exame de padrões sustentáveis de produção e de consumo também, que é para desenvolver essa compreensão do papel do consumo na sociedade e como a gente faz para não agredir tanto o meio ambiente como consumimos as coisas dele. E também no desenvolvimento de políticas nacionais para estimular também essas mudanças no consumo da população. Bom, no capítulo 5, nós vamos falar sobre o crescimento da população mundial e da produção, que consequentemente com padrões não sustentáveis de consumo, como estávamos falando no capítulo 4, a gente vai ter uma pressão cada vez mais intensa sobre as condições que temos no nosso planeta para a gente sobreviver. O aumento demográfico das cidades exige uma maior atenção para as questões do governo local, do gerenciamento municipal. Porque os fatores humanos eles vão ser elementos fundamentais a considerar, porque eles devem ser adequadamente levados em consideração na formulação de políticas abrangentes para o desenvolvimento sustentável. As políticas de controle demográfico elas também devem reconhecer o papel desempenhado pelos seres humanos sobre o meio ambiente e desenvolvimento, porque é uma via de mão dupla, onde o impacto adverso das atividades humanas sobre o meio ambiente acarreta no impacto do meio ambiente sobre as populações humanas. Então é preciso a gente ter uma compreensão melhor desse vínculo entre dinâmica demográfica, tecnologia, comportamento cultural, recursos naturais e sistema de sustento de vida. De uma forma geral, os planos existentes de apoio ao desenvolvimento sustentável eles reconhecem tendências e fatores demográficos como elementos que exercem influência crítica sobre os padrões de consumo, de produção, de estilo de vida e de sustentabilidade a longo prazo. No futuro, porém, a gente vai ter uma necessidade de dedicar mais atenção a essas questões por causa da política geral, né, e da elaboração dos planos de desenvolvimento. A gente tem que associar preocupações ambientais a questões populacionais no âmbito de uma visão holística de desenvolvimento. E os objetivos a gente tem que incluir a mitigação da pobreza, a garantia dos meios de subsistência, uma boa saúde, uma boa qualidade de vida, uma melhoria da condição e dos rendimentos da mulher e o acesso dela à instrução e também ao treinamento profissional, assim como a realização das suas aspirações pessoais mesmo, e também o reconhecimento dos direitos dos indivíduos e das comunidades. Bom, no capítulo 6 a gente já vai falar um pouco sobre as necessidades de atendimento primário da saúde da população mundial. Como que isso é ligado ao meio ambiente? Existe sim esse vínculo entre saúde e melhorias ambientais e socioeconômicas, e esses vínculos eles vão exigir esforços intersetoriais. Esses esforços eles vão abranger educação, vão abranger habitação, obras públicas, grupos comunitários, empresas, escolas, universidades, organizações religiosas, organizações cívicas, organizações culturais, porque todas essas instituições estão voltadas para a capacitação das pessoas naquelas comunidades e elas devem assegurar o desenvolvimento sustentável. A gente, nesse capítulo, vai falar sobre a estratégia geral para obter saúde para todos. Essa estratégia era até 2000, que a gente sabe que não conseguimos atingir, infelizmente. Mas os objetivos eram satisfazer as necessidades sanitárias básicas das populações rurais, das populações urbanas e das populações periféricas também. Proporcionar os serviços especializados necessários de saúde ambiental,
coordenar a participação dos cidadãos da área da saúde, de áreas relacionadas à saúde, e diversas metas também foram formuladas através de consultas extensivas do Fórum Internacional, onde quase todos os governos compareceram. Organizações pertinentes das Nações Unidas também compareceram, como a OMS, a Unicef, a Unesco, o Banco Mundial também compareceu, e diversas também ONGs, organizações não governamentais. E todos os países eles deveriam desenvolver o conhecimento e as capacitações práticas para prever e identificar riscos para a saúde decorrentes do meio ambiente onde aquela população vive, e serem capazes de reduzir esses riscos. Como, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a região norte, que tem muitas doenças decorrentes de lá por causa do meio ambiente de lá, que são propícios de lá. E o governo nortista, ele tem que ter essa consciência e tem que ser capaz de reduzir os riscos de saúde para a população deles. Entre os pré-requisitos básicos para essa capacidade, vão se incluir o conhecimento sobre problemas de saúde decorrentes do meio ambiente e a consciência de sua existência por parte dos líderes, dos cidadãos e também dos especialistas. Tem que ter também mecanismos operacionais de cooperação intersetorial e intergovernamental também, no desenvolvimento de planejamento e gerenciamento do combate à poluição. Tem que fazer também dispositivos que envolvam os interesses privados e da comunidade no trato das questões sociais, delegar às autoridades a distribuição de recursos para níveis intermediários e locais do governo, criando dessa forma condições de primeira linha para o atendimento de necessidades sanitárias ligadas ao meio ambiente. O meu nome é Michelle Rios, eu sou do 9º período B, matutino, e eu vou falar um pouco agora, dando continuidade à nossa apresentação, sobre um outro capítulo fundamental nessa Agenda Global 2021, que a gente tem um sério problema quando a gente pensa em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Isso se dá devido ao fato que nos países desenvolvidos a gente tem um grande número de pessoas que consomem o tempo todo. São pessoas que vivem a cultura do consumo de uma forma muito drástica. A gente vê pessoas que têm roupas e sapatos muito bons em estado de uso ainda perfeito, mas que a cada dia quer consumir mais. Então, a gente tem o ânimo de ter uma roupa do ano, o sapato do ano, é a nova marca que acabou de lançar e que é moda e que a influenciadora e a blogueira tá usando. Em contrapartida, nos países subdesenvolvidos, a gente tem um problema muito sério que é essa escassez de roupa, de sapato e de investimento do governo em coisas que possam propiciar um estado de vida e uma qualidade, né, muito maior do que a gente vê. Países como a África, né, a África do Sul, o continente africano como um todo. E a gente também tem que se enquadrar dentro disso, porque a gente olha para o continente africano e a gente comete um grande erro, que é pensar que no nosso país nós somos um país mais desenvolvido, mais esclarecido em relação à África, o que não é muito verdade, porque se a gente olha à nossa volta, a gente vê fome, a gente vê muita gente morando na rua, a gente vê pessoas que podem não estar na rua, mas não têm uma qualidade de vida digna. E se a gente para um pouco e assiste um pouco de televisão, como por exemplo o Globo Repórter, que passa, se eu não me engano, toda terça-feira, ele vem e dá um choque de realidade na gente. Ele mostra como milhões de brasileiros estão vivendo à margem da pobreza, né? E que muitos outros não estavam e que agora, principalmente depois da pandemia do Covid-19, passou a integrar uma linha de risco de voltar a ser uma classe ainda mais baixa do que a que era antes. Então, a gente tem essa falta de zelo, de olhar humanitário de muitos governos de diversos países do mundo
E o Brasil não tá escape disso. Tudo bem, a gente pode não ter uma fome, uma pobreza tão drástica como a gente vê na África, mas nós também temos. A gente tem gente na rua, a gente tem gente com fome, a gente tem muita gente endividada, mais de 60% da população brasileira se encontra endividada, e isso não é qualidade de vida. O brasileiro, ele tende a achar que ele é melhor do que outras pessoas, mas quando a gente para e olha para dentro do país, a gente vê que a gente tem um problema muito grave, a gente tem um problema muito sério que precisa de um olhar cauteloso e de um planejamento de como a gente vai se sair disso, né? E uma das metas, talvez uma das mais importantes da Agenda Global 2021 é tirar essas pessoas de uma condição desumana, é a gente dar qualidade de vida, a gente poder investir em educação, em saúde, em escola, em um trabalho digno, saneamento básico, tirar os esgotos do meio da rua. Nossa, a gente pensa em esgoto, a gente pensa em cidade suja, a gente pode pensar em diversos lugares do mundo onde a gente sabe que a sujeira está presente, né? A gente pensa na Europa, mas muita gente não sabe, mas a gente tem cidades, inclusive dentro da Itália, que é visto como um país assim muito bom para se morar, porque está no continente europeu. Mas a cidade de Florença, por um exemplo, é uma cidade muito bonita, muito histórica, mas que fede muito, não tem tanto saneamento básico assim. Mas a gente não precisa ir tão longe, né? A gente olha aqui à nossa volta, a gente tem Juazeiro, que é onde eu resido, mas que não dá pra gente não falar só porque a gente é morador de Juazeiro. Tem muito canal aberto, tem muito esgoto, muita muriçoca, e o que faz proliferar muita doença, né? E é uma doença que não atinge determinados bairros, ela pode atingir toda uma cidade, toda uma região. Por quê? Porque a doença ela pode ser transmitida pelo rato, a gente tem zika, dengue, chikungunya, que vem também desses canais, desses mosquitos. Então é uma coisa que a gente pensa, nossa, é uma agenda global. A gente pensa no mundo inteiro. Muitas vezes a gente pensa no mundo inteiro e a gente esquece de olhar à volta. E à nossa volta a gente tem esses problemas muito reais bem na nossa cara, que não dá para ser ignorado. Então, a forma de lazer, de qualidade de vivência, de estudos, de pessoas bem instruídas, pessoas felizes, é uma meta global, né? E a gente tem também um dos principais objetivos, né, dessa meta também é a gente ter assentamentos humanos. O que seria isso? É essa melhoria dessa qualidade de vida, só que de uma maneira muito mais objetiva, muito mais incisiva, digamos assim, né? A gente tem a economia global, a economia ambiental e de como a condição de trabalho de todas essas pessoas faz parte também dessa qualidade de vida, porque a gente pensa em uma casa boa para morar, a gente pensa em uma escola boa de estudar, a gente pensa em poder ter condição de comprar uma comida melhor, mais gostosa, diferente, uma roupa mais bonita, mais confortável, nova, né? Mas a gente esquece, muitas vezes, de que o trabalho ele também é uma ferramenta que é uma ferramenta que faz com que a gente alcance, de fato, toda essa questão do dinheiro, a condição de aquisição. O poder aquisitivo, ele provém do trabalho. Então, para que eu obtenha dinheiro, não é só necessário que eu trabalhe para ter dinheiro, mas que eu tenha um trabalho que me deixe saudável, em um ambiente que zele pelo meu bem-estar, para eu alcançar esse dinheiro. Não basta a gente trabalhar e a gente ter dinheiro para comprar as coisas. Esse trabalho ele tem que ser digno, ele tem que ser respeitado, ser regulamentado, ele tem que ter toda a questão da CLT dentro, né, do nosso país. Em outros países tem que ter fiscalização também. Em muitos lugares a gente não tem, a gente tem ainda muita gente vivendo de forma escravizada, né? Só do início do ano pra cá, a gente viu um estouro de casos, principalmente aqui no Nordeste, em Minas Gerais também,
de pessoas que passaram quase a vida inteira trabalhando em condições análogas à escravidão. E a gente pensa, nossa, a escravidão acabou lá para 1500, depois disso as coisas foram melhorando, a gente teve a Lei Áurea, 1800 e pouco, mas o que a gente esquece é que à nossa volta a gente vê isso muito claramente. A gente teve um livro muito bem quisto ultimamente, muito bem falado, que está sendo dado como um novo clássico da literatura brasileira, que é o livro Torto Arado, que vem denunciar através da literatura causas de pessoas, principalmente nas áreas rurais do nosso país, que está vivendo em condições análogas à escravidão e que muitas vezes não sabe. Não sabe que isso está errado, não sabe que tem direitos, eles precisam tanto de um trabalho, de uma moradia, de comida, que muitas vezes se submetem a trabalhos que não era para ser submetido, porque a gente tem uma legislação que em tese deveria vigorar e que as pessoas deveriam respeitar, mas que não respeitam, né? Em muitos casos não respeitam. E a gente vê que as pessoas nas zonas rurais, elas estão ainda mais propícias a isso, justamente por ser interior, ser longe de capital, longe de órgãos mais duros na fiscalização. A gente não tem uma rede de jornalismo muito grande para poder denunciar, para falar, para ir para a mídia. A gente não tem, muitas vezes, vizinhos próximos que olhem a nossa situação e que denunciem. Então, sim, a gente foi de um marco muito importante no nosso país, a publicação desse livro do Torto Arado, porque ele vem denunciar essas causas que vêm acontecendo nas zonas rurais do nosso país. E a gente pensa nisso e a gente vê que em muitos lugares do mundo isso acontece. As pessoas continuam desinformadas, sem acesso à informação, sem acesso à mídia, sem acesso à legislação, não sabem dos seus direitos, não têm um trabalho digno, portanto, ainda que venha ganhar algo que dê para sobreviver, a gente não quer sobreviver, a gente quer viver com qualidade. E esse é, sem dúvida nenhuma, um dos principais objetivos que me tocaram bastante nessa Agenda Global 2021. Essa foi a minha contribuição no trabalho. Eu espero que eu tenha falado algo claro, que tenha dado a entender e passado as ideias, né, da agenda e também, né, do meu ponto de vista sobre isso. Espero que tenha ficado claro, objetivo e que a gente possa refletir todo mundo junto sobre isso. E é isso, muito. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Talane e estou aqui ainda para tratar com vocês sobre a Agenda 21 Global, agora entre os capítulos 13 a 18. Então, vamos lá. Bom, o capítulo 13, ele tem por titularidade o gerenciamento dos ecossistemas frágeis, o desenvolvimento sustentável das montanhas. Nele, a gente pode perceber que as montanhas são extremamente importantes para a vivência dos seres na Terra, tanto dos seres humanos quanto dos demais seres. Por quê? Porque as montanhas, elas são fonte de energia, água, produtos florestais, minérios, diversidade biológica, também é fonte de lazer, de turismo. Então a economia também se move através das montanhas. E aí a gente consegue perceber que as montanhas, elas são extremamente complexas. Muito da nossa vivência parte delas. E ao passo que elas são complexas, elas também fazem parte de um ecossistema frágil. E o que seriam esses ecossistemas frágeis? São aqueles que são bastante vulneráveis, tanto à intervenção humana, quanto aos fenômenos da natureza ou desastres naturais. Embora muitos ambientalistas não gostem muito da terminologia desastre e prefiram chamar de fenômenos da natureza. Com isso, qual é o objetivo desse capítulo 13? É que todos esses países, né, que fizeram parte da produção da Agenda 21 Global, possam objetivar estudar mais esse ecossistema para protegê-lo, estudar mais, criar um banco de dados com todas as informações a respeito dessas montanhas. Também se achegar mais às comunidades que vivem nessas montanhas, para sempre que acontecer alguma coisa ou aparecer alguma dúvida, elas possam saber a que órgão recorrer e assim nos garantir um equilíbrio natural e a proteção da vivência dos seres na Terra.
Bom, uma crítica que eu faço a respeito do tema é quanto às queimadas florestais. A BBC, ela publicou uma reportagem de que nós vimos uma crescente de queimadas florestais e que no ano de 2019 foi o nosso pico, né? Foi um recorde de queimadas florestais, incluindo aí as montanhas, né? As queimadas atingem diretamente as montanhas e nos causam um desequilíbrio natural muito forte, e aí nos faz questionar, né? Se esses países estão realmente importados em fazer acontecer aquilo que pactuaram na Agenda 21 Global. Então, eu vou trazer essa reflexão aí, porque na minha visão, eu acho que os países fazem medidas a respeito das montanhas muito mais repressivas do que preventivas. E o objetivo da Agenda 21 Global é, ao contrário, né? É a prevenção e não a repressão dos desastres naturais. Já o capítulo 14 trata da promoção do desenvolvimento rural e agrícola sustentável. Qual é o objetivo, né, desse capítulo? Ele vem para nos informar que a nossa sociedade está em constante crescente e tende a crescer cada vez mais. Por exemplo, daqui a 3 anos, né, em 2025, a estimativa é de que nós temos 85% da nossa população vivendo em países desenvolvidos. Ou seja, 8,5 bilhões de pessoas estarão vivendo nas grandes cidades e em países desenvolvidos, o que faz com que a gente se preocupe com a questão alimentar, né? Será que teremos alimentos para todos? Faz-se necessário um desenvolvimento rural, faz-se necessário com que os países prestem mais atenção no desenvolvimento rural e agrícola sustentável, alimentos nutricionais, e tudo isso através de quê? De incentivos para novas tecnologias, para reformas agrícolas, um incentivo ao trabalho no meio rural, para que assim a gente consiga ter uma segurança alimentar, porque quanto mais gente tiver, teremos uma escassez de alimento. Então faz-se necessário, né, de uso de novas tecnologias para o desenvolvimento de alimentos, e esses alimentos carecem de ser nutricionais, seguros, para que nós vivamos com dignidade. Trazendo um exemplo lúdico, tem um filme chamado Onde Está a Segunda?, que se trata de uma sociedade futurista, e aí mostra muitas tecnologias, computadores. As pessoas, elas vivem em uma sociedade que os espelhos dos banheiros das casas delas, assim que elas acordam e elas se olham no espelho, já sai a febre, saturação, todas as informações sobre a pessoa. Mas a questão alimentar é escassa. Mostra a personagem principal, que gosta de muitas tecnologias, indo ao supermercado, indo ao açougueiro comprar o jantar, e o jantar é uma ratazana. Então, essa é uma forma da gente perceber o quão complicado é uma sociedade que cresce, se desenvolve e o alimento não acompanha essa evolução, certo? Então, é até uma forma também de auxiliar o capítulo 3, que trata do combate à pobreza, né? Porque se a gente tem escassez de alimento, as pessoas com mais condições seriam as que iriam se alimentar, e as com menos condições seriam as que passariam fome, seriam as que viveriam em extrema pobreza. O capítulo 15 vem para tratar sobre a conservação da diversidade biológica. Aqui, os países, né, estão preocupados com o globo, né, com o mundo, quanto à sua diversidade biológica, e buscam uma melhor conservação dessa diversidade e também do uso dos recursos biológicos. Isso porque os bens e serviços essenciais do nosso planeta partem, né, da variedade, da variabilidade dos genes, das espécies, das populações. Tudo isso contribui para a nossa vivência humana, também como a vivência de outros seres. Mas eu falo da vivência humana porque essa diversidade biológica nos permite viver, nos vestir, nos viver com dignidade, nos vestir, nos medicar, nos alimentar. Então, a diversidade biológica é muito importante para a nossa vivência, né? Mas com isso, conservar essa diversidade biológica faz-se necessário, com certeza, né, medidas
tanto do governo nacional quanto dos governos internacionais que se unam, que criem projetos que incentivem essa proteção dessa diversidade biológica. Retornando à matéria que eu falei anteriormente sobre as queimadas, o combate a essas queimadas, por exemplo, é muito importante para a conservação da diversidade biológica que é diretamente atingida. Mas também venho aqui para fazer um elogio, né, que no ano de 2019 houve uma confederação em Paris, uma conferência, na verdade, em Paris, onde vários países se reuniram justamente para tratar de medidas que buscavam conservar a diversidade biológica. Então, já é uma esperança para a gente saber que o tema que está na Agenda 21 Global ainda está sendo debatido na atualidade. Bom, o capítulo 16, ele conversa bastante com o que a gente já vem falando aqui, principalmente no capítulo 15, né, que a gente abordou aí a questão da conservação da diversidade biológica. E já pensou se a gente usasse ao nosso favor a biotecnologia? Bom, o capítulo 16 vem justamente para tratar sobre o manejo ambientalmente saudável da biotecnologia, ou seja, a gente usar da tecnologia em favor dessa biodiversidade. E aí, o que é que nós poderíamos fazer? O que é que esse capítulo propõe, na verdade, que nós façamos, né? Que os países façam? Usar da biotecnologia ao nosso favor com a alteração de DNA, RNA, ou seja, uma alteração aí dos materiais genéticos das plantas, de determinados sistemas, de determinados ecossistemas, microbianos, sistemas microbianos, tudo isso para gerar um aumento na disponibilidade de alimentos, também de matérias-primas renováveis e da proteção do meio ambiente como um todo. Então você pode perceber que esse capítulo 16 ele auxilia muitos outros capítulos da Agenda 21, né, que são metas a serem cumpridas, e seria muito favorável se a gente utilizasse da biotecnologia para tudo isso, né? Principalmente para a questão alimentar, já que a nossa população vem crescendo cada vez mais e mais e mais. Mas aqui eu também deixo uma crítica ao nosso país, né? Recentemente, as bolsas de estudo e pesquisa foram cortadas dos gastos do governo atual, o que nos entristece bastante, porque a biotecnologia é um constante estudo da tecnologia, de constante descoberta, e essas bolsas de estudo são extremamente importantes dentro de uma sociedade, principalmente daqueles que fazem parte da Agenda 21, para que consiga cumprir tudo aquilo que se objetivou, não é mesmo? Bom, seguindo agora para o capítulo 17, esse também conversa bastante com os outros capítulos, porque se vocês perceberem, os capítulos que eu estou tratando aqui, do 13 ao 17, estão muito importados com essa biodiversidade e a conservação dela. O capítulo 17 trata sobre a proteção dos oceanos. Mas quais oceanos? Todos, de todos os tipos, os mares, os fechados, os semi-fechados, zonas costeiras, uso racional e o desenvolvimento dos seus recursos vivos. Por quê? Porque o mar, né, os oceanos, eles são muito ricos também, né, em recursos biológicos, em biodiversidade. Se estima que a gente conhece só 2% de toda a biodiversidade dos oceanos e dos mares e carecem da nossa proteção, né? É muito comum nós vermos reportagens de tartarugas envolvidas em lixos, de baleias encalhadas na praia. Uma isso tem um motivo, né? Infelizmente, isso nos demonstra também que é mais uma meta, vamos dizer assim, falha, né? Porque muitas coisas negativas ao redor desse tema. Faz-se necessário aí de um uso sustentável e a conservação dos recursos marinhos, principalmente a conservação dos recursos marinhos em alto mar, né, que é muito rico nessa biodiversidade. Inclusive, eu vou deixar uma indicação aqui de um documentário muito bom chamado Professor Polvo, que se passa no fundo do mar, mostrando toda a nossa biodiversidade, como a gente tem pouco conhecimento a respeito dela e da importância de protegê-la e de conservá-la.
Por fim, o capítulo 18, ele vai tratar sobre os recursos hídricos e o melhor manejo deles, que tem como titularidade esse capítulo a proteção da qualidade do abastecimento dos recursos hídricos, a aplicação de critérios integrados no desenvolvimento, manejo e uso dos recursos hídricos. Ou seja, aqui é evidente a necessidade de uma preservação desses recursos hídricos, né? Principalmente da água doce. A água doce é extremamente importante para a vivência na hidrosfera da Terra. A água doce ela é indispensável para todos os ecossistemas terrestres que gozam dela para conseguir viver, né? E sem ela, com a sua escassez, porque se nós não criamos políticas para melhor manejar essas águas, a gente acaba por tornar elas escassas, e a escassez da água doce faria também uma escassez gradual aí nas demais espécies. Então, os países que compõem a Agenda 21, eles estão comprometidos, né, em promover medidas inteligentes para o manejo da água doce e das suas bacias hidrográficas, visando a sua preservação e sempre tratando desse tema nas políticas nacionais. É isso, muito obrigada pela atenção. E agora eu vou passar a palavra para a colega que vai dar seguimento à nossa apresentação. Muito obrigada. Vamos lá. Meu nome é Deise Palha e eu fiquei com os capítulos 19 ao 20. O capítulo 19, a gente vai falar sobre o manejo ambientalmente saudável das substâncias químicas tóxicas, bem como a preservação, prevenção do tráfico internacional ilegal desses produtos. A gente sabe que a utilização dos produtos químicos ela é essencial para alcançar os objetivos sociais e econômicos da comunidade mundial, e atualmente existem práticas que demonstram que eles podem ser amplamente utilizados com uma boa relação de custo-eficiência com alto grau de segurança, pois o risco de algum problema acontecer acaba ameaçando a saúde humana e o meio ambiente. Então, a Agenda 21 ele vem tratar sobre como diminuir esses riscos, procurando outros produtos menos nocivos e perigosos, como a promoção de uso de produtos e tecnologias menos poluidoras, fazer procedimentos e programas de prevenção da poluição, inventário de emissões, rotular os produtos, fazer restrições de uso, bem como também como fazer procedimentos para a manipulação segura de regulamentos sobre a exposição desses produtos. E quando ocorrer, apresentar riscos excessivos e inaceitáveis para a saúde humana e o meio ambiente, eles vinham a ser proibidos. O número de desastres provocados por lixo nuclear, por esses produtos perigosos, diminuiu. Mas ainda é difícil controlar o tráfico do lixo nuclear. Ambientalistas, eles protestam constantemente contra navios que levam lixos nucleares e passam próximos às cidades, ameaçando as vidas da população ali existente, A exemplo disso, um episódio que ocorreu no início de 2020, que foi o derramamento de óleos nas praias brasileiras, prejudicando o ecossistema marinho, como também pessoas passaram a adoecer com o contato que tiveram com produtos ao tentar limpar as praias, visto que no governo Bolsonaro ele extinguiu o Comitê de Plano de Ações e Incidentes com o óleo. O capítulo 20, ele vem falar sobre o manejo ambientalmente saudável dos resíduos perigosos, incluindo prevenção de tráfico internacional ilícito com esses resíduos, E a prevenção da geração dos resíduos perigosos e a reabilitação dos locais contaminados são elementos essenciais e ambos exigem conhecimento, pessoal qualificado, instalações, recursos financeiros e capacidade técnica e científica, ou seja, não pode ser qualquer um a cuidar dessa situação. E é exatamente disso que o capítulo trata, que é preciso adotar uma abordagem geral e integrada para tratar do manejo desses resíduos perigosos, É solicitado que cada uma das comissões regionais que, dentro dos recursos existentes, eles contribuíssem para a prevenção desse tráfico ilícito de produtos, e esses resíduos tóxicos, por meio de monitoramento e avaliações regionais desse tráfico, e que suas repercussões sobre o meio ambiente e a saúde sejam também avaliadas, sendo o objetivo diminuir ao mínimo a produção desses resíduos e submeter eles
a um manejo que impeça que eles provoquem dano ao meio ambiente, principalmente passando de ser matéria perigosa a torná-los matérias úteis. Como o governo ele deve incentivar a indústria também para tratar, reciclar, reutilizar e depositar os resíduos na fonte geradora, ou o mais próximo dela, quando a produção desse resíduo ela foi inevitável. E a população também tem que ter consciência que a gente também pode otimizar. Podemos comprar quando necessário, reciclar como necessário, fazer o descarte das coisas não utilizadas mais de forma correta, né? Outra preocupação também é com como é descartado, né, o lixo nuclear, que já que descartado de forma errada, ele pode contaminar um morador de rua, ele pode contaminar um catador de lixo. E a exemplo disso, tivemos um caso no Brasil, no Césio 137, que foi um dos maiores casos de contaminação de radiação no Brasil, e foi encontrado em um hospital abandonado de forma irregular, ou seja, foi descartado de forma irregular. O capítulo 21, ele vem falar sobre o manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos, bem como das questões relacionadas ao esgoto, na qual ele vem dizer que a gente deve ir além do simples depósito e aproveitamento por método seguro de resíduos, que devemos buscar resolver a causa fundamental dessa questão, que é procurar mudar os padrões sustentáveis de produção ou de consumo, ou dos dois, né? Devendo atuar então em 4 áreas. A primeira delas é a redução ao mínimo desses resíduos, a segunda é tratar de um aumento máximo de realizações de reciclagem, a terceira é fazer uma promoção de depósitos de tratamento desses resíduos, e a quarta é fazer a ampliação do alcance desses serviços, né? O capítulo 22, ele vem tratar sobre o manejo seguro, ambientalmente saudável, dos resíduos radioativos, bem como se inclui a minimização de transporte e depósito, sendo uma das características mais importantes assegurar que esses resíduos radioativos eles sejam gerenciados, transportados, armazenados e depositados de maneira segura, visto que visa proteger a saúde humana e o meio ambiente, né? Valendo ressaltar desde a criação da Agenda 21, ele se preocupou bastante em promover medidas políticas e práticas para a diminuição que limita os requisitos, né, desses requisitos radioativos, além de buscar cooperação entre países. A exemplo disso, temos os países como França, Reino Unido, Alemanha, que ainda possuem dificuldade, enquanto países como Finlândia afirma ter o primeiro depósito nuclear a longo prazo, né? Ou seja, há uma divergência entre entre os países ainda sobre como ocorre o depósito seguro e ambientalmente saudável. E a exemplo disso também fica a questão que eu falei do exemplo daqui no Brasil, que foi do Césio 137, porque além de ter sido um material hospitalar descartado de forma irregular, sendo perigoso, tratava-se de um material radioativo, então deveria ter sido transportado de uma forma segura. O capítulo 23, ele faz parte da seção 23, né? Que ele já vem falar do fortalecimento do papel dos grupos principais, sendo como um pré-requisito fundamental para se alcançar o desenvolvimento sustentado, a ampla participação da opinião pública, né, nas tomadas de decisões, ou seja, quando eles forem projetar as áreas de programas, eles venham a decidir quais são os meios para se alcançar um apoio social no esforço de ter um desenvolvimento sustentável. O capítulo 24, ele já versa sobre a ação mundial pela mulher, né, em que a comunidade internacional, ela desembolsou planos de ações e convenções para a integração plena, equitativa e benéfica dessa mulher em todas as áreas relativas ao desenvolvimento, sendo importante destacar que o intuito é acabar com a discriminação baseada no sexo, assegurando então que as mulheres tenham acesso aos recursos da terra, assim como outros recursos, como a educação, um emprego seguro, uma condição de igualdade, né?
Ressalta-se também que desde o início da Agenda 21 até os dias atuais, existe um aumento de mulheres na posição de decisão, na posição de comando, tanto nacional como internacional. Há também um aumento de igualdade social entre homens e mulheres e há um aumento de legislações que proíbem violência contra a mulher. Porém, mesmo com esses avanços, ainda são pequenos, a discriminação ainda permanece. E é gritante. Bem como, mesmo existindo uma legislação que proíbe violência contra a mulher, a cada ano a estatística dessa violência contra a mulher aumenta. A cada 2 minutos no Brasil, uma mulher é vítima de violência. A cada 10 minutos no Brasil, uma menina é vítima de estupro. A cada 7 horas, uma mulher é vítima de feminicídio. E é uma coisa que precisa mudar, é uma coisa gritante e precisa mudar para ontem. Agenda 21, capítulo 25. Infância e Juventude e Desenvolvimento Sustentável. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente está falando de uma segurança para o mundo que a gente vive, né? Então, a juventude em si é o futuro do nosso planeta. Sem ela, sem o apoio das crianças, adolescentes e jovens adultos, a nossa sociedade em si não conseguiria evoluir. Porque o futuro depende da juventude. Então, a Agenda 21, capítulo 25, quando fala em meio ambiente sustentável e a juventude, porque tudo está interligado. Porque com a nova geração se vem também novos conhecimentos, novas mentes que podem ser educadas e estimuladas a preservar o planeta Terra. Sendo assim, um dos principais focos da Agenda 21, nesse capítulo, é melhorar a vida do jovem, tanto em acesso à educação, que o país deve ter 50% das crianças ou jovens no ensino, independente de sexualidade, coisa que infelizmente não acontece. Posso falar por onde eu vivo. No Brasil em si, o preconceito entre homem e mulher é gigantesco. Então, provavelmente no mundo todo é assim. Alguns países melhoraram muito essa questão, mas no Brasil, o país que eu vivo, ainda se tem um índice de desigualdade entre homem e mulher muito grande. Sendo assim, esse capítulo pensa que o jovem é o futuro do nosso planeta. Então, o que a gente tem que fazer com o jovem? A gente tem que educá-lo, a gente tem que estimulá-lo, porque esse jovem tem uma mente que pode criar novas ideias e esse jovem vai cuidar do planeta, se ele for educado adequadamente a preservar a natureza. Capítulo 26. Reconhecimento e fortalecimento do papel das populações indígenas e suas comunidades. Esse capítulo na Agenda 21, reforça que devemos preservar nossas raízes, que são os indígenas. Antes da evolução, da tecnologia, do crescimento das cidades, sempre quem esteve aqui nessa terra foi os indígenas. Então, nesse capítulo, se vê a preservação e a melhoria das relações entre as pessoas da cidade e os indígenas, ou a política e os indígenas. Coisa que não acontece muito bem aqui, porque o governo em si, ou os políticos que estão no poder, preferem tomar as terras indígenas, coisa que a gente vê constantemente nos jornais, até nas próprias redes sociais em si, de agressões contra indígenas, invasões de terras indígenas por grandes construtoras, por fazendas, brigas entre fazendeiros e indígenas, até a força policial em Brasília atacando os próprios indígenas. Esse capítulo fala de relação de amor entre nossas raízes e que são os indígenas, e a melhoria da comunicação entre a gente, porque devemos respeitar nossas histórias, e nossa história se baseou nos indígenas, e mesmo assim, depois de tantos anos, a gente ainda continua matando eles.
e invadindo suas terras. Esse capítulo basicamente fala disso, da união e preservação dos indígenas. Capítulo 27. Fortalecimento do papel das organizações não governamentais com parceria do governo em si. Esse capítulo fala que o governo deve estimular e criar mecanismos de melhoria dessas empresas e criações dessas empresas sem fins lucrativos. Essas empresas têm como objetivo seguir a Agenda 21 em si. A preservação dos direitos humanos, a própria preservação do meio ambiente. Então essas empresas não têm fim lucrativo e têm como objetivo a melhoria e seguir o que a Agenda 21 fala. Só que nosso governo em si, atualmente, principalmente na pandemia, a gente observa que falta verba para tudo. Então é bem complicado dizer que esse apoio existe. Simplesmente também pelo fato de dos requisitos da Agenda 21, acho que se eu não me engano o capítulo 25, fala sobre a preservação do meio ambiente e dos jovens em si. Só que o governo em si está mais preocupado em agricultura. Então, eu acho bem complicado falar sobre o apoio e da criação de mecanismo para essas empresas que não têm fim lucrativo. Mas o capítulo 27 fala sobre isso, sobre as criações de empresas sem fins lucrativos com o objetivo de completar todos os requisitos da Agenda 21, entre eles meio ambiente, jovens, indígenas, dentre outros. Capítulo 28. Iniciativa das autoridades locais em apoio à Agenda 21. O que seria isso? Seria os municípios estarem ligados diretamente com a população, passando o conhecimento sobre o que é a Agenda 21, o que ela está servindo, o que ela apoia e quais são os objetivos dela. Passando esse conhecimento para a população e também fazendo com que eles se adequem à Agenda 21, tornaria a sociedade, até mesmo o planeta, melhor. Então seria os municípios, com parceria do ente federal, passando o conhecimento para cada município. Porque assim, imagine, a lógica da Agenda 21, capítulo 28 é assim, que cada município é mais fácil estar ligado com aquela população e cada ente, cada prefeito conseguiria estipular algumas metas, conseguiria passar conhecimento para aquela população. Então, em pequenas regiões, em pequenos municípios, cada um cuidava do seu para conseguir passar esse conhecimento e a melhoria do mundo, seguindo a Agenda 21. Só que é bem complicado também falar nisso, né? Sobre o ente municipal, prefeito em si, está ligado diretamente com a população para passar esse conhecimento de preservação e melhoria da nossa sociedade. Capítulo 29. Fortalecimento do papel dos trabalhadores e seus sindicatos. É difícil não rir, porque o governo em si não está preocupado com o sindicato, com os direitos dos trabalhadores. Mas esse capítulo 29 fala sobre a melhoria do trabalho, a falta do desemprego e a melhoria do salário. Então, esse capítulo tem esse objetivo dos entes governamentais, valorizar o sindicato, que são os principais representantes daquela classe de trabalhadores, melhorando cada emprego, tanto em nível de risco, saúde e salário. Esse apoio é bem complicado, porque nem sempre a sociedade preserva o trabalhador, que é aquela principal mão de obra, aquela que sem aquela mão de obra, sem aquela senhorinha que faz o sapato, ou sem aquele agricultor pequeno que cria galinha, ou até mesmo o trabalhador que trabalha no comércio, não conseguiria movimentar a economia. Mas, como a gente tem que trabalhar para sobreviver,
aceitamos deveras e deveras e deveras, muita gente aceita trabalhar em certas qualidades de trabalho baixas, com o objetivo de sobreviver. Mas esse capítulo é para a melhoria de cada classe trabalhadora, incentivando seu sindicato, que o sindicato em si representa todos daquela classe. Capítulo 30. Fortalecimento do papel comercial e da indústria. Seria o governo em si estipular aquela indústria originária, com o desenvolvimento de parcerias com o meio sustentável, para a melhoria tanto do meio ambiente como da própria economia em si. Então, o governo estaria diretamente apoiando as pequenas empresas e indústrias de uma forma que, vamos fazer um acordo, eu vou diminuir essa taxa, mas você vai ter que modificar isso aqui, ou melhorar diminuição de impostos no maquinário melhor, que não afeta também o meio ambiente. Então seria uma parceria do governo melhorando tanto o comércio de todo o país, do Brasil em si, como do próprio meio ambiente. Então vamos fazer assim, vamos fazer um acordo. Ok? A gente está fazendo um acordo, vai ser bom para você e vai ser bom para o país e também vai ser bom para mim, porque vai movimentar a economia. Então seria um acordo para o bem de toda a nação, se não de todo mundo. Porque se o governo fala com a empresa, faz um acordo para ela melhorar a sua eficiência, tendo menos dano ao meio ambiente, assim melhora o meio ambiente e assim melhora a economia, tendo também até mais trabalho para a população em geral, dando até acessibilidade de acordos com melhoria de máquinas, mais funcionário, contratação e etc. Esse é basicamente o capítulo 30, que seria o governo em si estimulando o comércio e a indústria. É isso. Oi, meu nome é Monique Kalinda e eu vou falar sobre a seção 4 da Agenda Global 21. Nele vai trazer o assunto de recursos e mecanismo de financiamento para a Agenda 21. Foi estabelecido nele 3 objetivos para conseguir alcançar essa prerrogativa. O primeiro fala que é necessário organizar medidas para justamente alcançar recursos financeiros e meios de financiamento para a Agenda 21. O segundo objetivo é provocar recursos financeiros novos e adicionais para que eles sejam suficientes, tendo a possibilidade de serem previsíveis para que ocorra um melhor gerenciamento nesse objetivo nos respectivos países. E, por último, vamos ter o objetivo, que é conseguir uma melhoria e utilizar os meios já pré-estabelecidos sobre os mecanismos de financiamento que serão utilizados para justamente ter os planos introduzidos. Sendo assim, foi analisados os custos decorrentes da implementação da Agenda 21 nos países em desenvolvimento, que seria mais de 600 bilhões de dólares e que seria necessário mais de 125 bilhões de doações ou de dólares para doações e termos concessionários. Desta forma, um dos principais focos desse fundo é a utilização desses recursos para ajudar na diminuição da pobreza nos países que ainda estão em desenvolvimento. Como exemplo, temos o Brasil, pois visa justamente alcançar a sustentabilidade no mundo inteiro. No Brasil, a partir de 2003, tendo em vista justamente a Agenda 21, ele teve como uma das metas diminuir a pobreza e aumentar o crescimento de distribuição de renda e de sustentabilidade. O primeiro programa a ser lançado aqui no Brasil foi o Fome Zero. E logo após ele, tivemos o lançamento de um programa que é bastante conhecido, que é o programa Bolsa Família. O próximo capítulo na Agenda 21 trata justamente da importância das tecnologias ambientalmente sustentáveis e da necessidade do seu fortalecimento nas instituições. Entende-se que essas tecnologias protegem o meio ambiente e são
menos poluentes, pois utilizam os recursos de maneira mais sustentável, reciclando mais os produtos que serão gerados. As tecnologias sustentáveis deverão ser compatíveis com as prioridades de cada país. Um dos focos principais é conseguir que essas tecnologias cheguem aos países que ainda estão em desenvolvimento, que não possuem tantos recursos como os países já desenvolvidos. Sendo assim, é importante continuar os estudos para provocar um avanço cada vez maior desses programas que traga políticas públicas para trazer com que exista um conhecimento e abordagem maior em países que ainda estão em desenvolvimento. Além disso, teremos a abordagem da ciência dentro do desenvolvimento sustentável. Temos que entender que a ciência irá fornecer informações para que possa conseguir firmar melhor as decisões nas políticas públicas de desenvolvimento sustentável. Foi estabelecido na Agenda 21 programas que trará recomendações acerca da ciência no século XXI, sendo o primeiro e meio a fortalecer a base científica em relação ao manejo sustentável. Sendo o segundo objetivo será aumentar o conhecimento científico, passando a longo prazo, e o terceiro será a falar da capacidade de potenciais científicos, possuindo assim 3 pilares para se ter o objetivo para os países em desenvolvimento. Ademais, teremos a promoção do ensino com a proliferação das necessidades de medidas acerca da sustentabilidade, que visa conscientizar que todos podem tomar essa medida. Uma das instruções dadas sobre esse aspecto na Agenda 21 é a necessidade de orientação do ensino no sentido de se ter um desenvolvimento maior, tendo como propósito justamente aumentar a capacidade das pessoas para abordar questões sobre o meio ambiente. Enquanto ao aumento da consciência pública, é necessário se sensibilizar o público sobre problemas do meio ambiente e fazer com que todos participem das soluções, querendo um pensamento de responsabilidade para o desenvolvimento sustentável, e que todos precisam se motivar e ter dedicação para alcançar esse fim. Em 2007, o Brasil lançou o Plano de Desenvolvimento de Educação para justamente promover a viabilidade do ensino no nosso país.